Olá, bem-vindo a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, iremos falar acerca do diodo semicondutor. Mas antes da gente avançar muito acerca do diodo, vamos lá ver o que são componentes semicondutores. Componentes semicondutores, assim como o seu nome diz, são componentes que têm a capacidade de se comportar como condutores, outrora também como isolantes. Então, em um determinado tempo se comporta como isolantes, em outro tempo também pode se comportar como condutores. Então, por isso que são chamados de componentes semicondutores. E a maior parte dos componentes que nós iremos ver nas nossas aulas de eletrônica básica são materiais semicondutores. Há um exemplo do nosso diodo comum. Nesse caso, iremos avançar com a nossa aula sobre o tema diodo semicondutor. Vamos ver o que é um diodo, qual é o comportamento dele. Primeiramente, vamos falar acerca do diodo comum, ou simplesmente do diodo de silício. O diodo comum é um componente eletrônico de dois terminais, que permite a circulação de corrente elétrica através dele em apenas um único sentido, bloqueando a passagem se a corrente circula no sentido oposto. Ele serve não apenas para a circulação de corrente elétrica, mas também controla e resiste a isso. O diodo é criado a partir de uma junção PN, assim como conseguimos ver nessa figura. Uma junção PN é obtida unindo o material semicondutor com a dopagem negativa e o outro com a dopagem positiva. Nesse caso, podemos ver o diodo representado pelo seguinte símbolo. Sempre que a gente for a ver um símbolo desse, ou simplesmente um símbolo dessa natureza aqui, ó, fica a saber de que se trata de um diodo. Portanto, assim como vimos lá na teoria, o diodo ele é composto por dois terminais. O primeiro terminal é chamado de ánido, enquanto que o segundo terminal é chamado de cátido. Nessa figura, que é o símbolo do diodo, para o lado que a seta indica, chama-se o cátido, e para o lado oposto, chama-se ánido. Este componente permite a passagem apenas num único sentido. Isso é, falando desse tipo aqui de diodo, que é o diodo comum de silício, assim como também o diodo de germânio. Mas logo em seguida eu vou explicar aí os detalhes acerca do diodo de germânio. Portanto, o diodo mais usado, que é o diodo de silício, que tem essas características aqui, permite a passagem do ânido para o cátido. Então, se ele é diretamente polarizado num circuito, e para tornar essa aula mais dinâmica, eu vou esboçar aqui um circuito e também vamos fazer uma pequena prática, né? Desenhando um circuito usando a protoboard e colocando lá o diodo de silício. Muito bem. Assim como eu dizia, este diodo permite com que a tensão flua do ánido para o cátido. Ó. E se ele for inversamente polarizado, o que, que vai acontecer? Essa região aqui, que é a região de depleção, vai bloquear a passagem da corrente elétrica. Isso é, não haverá o fluxo de corrente quando ele for inversamente polarizado. Ó. Não haverá circulação porque essa região de depleção não vai permitir com que isso ocorra.
nesse caso, o componente vai se tornar como um isolante, porque vai bloquear completamente a passagem da tensão elétrica. Para que a tensão flua de uma forma normal ou de uma forma direta neste componente, é preciso com que ele esteja diretamente polarizado. E a polarização direta do diodo é do ânido para o cátido. Quando a gente for a fazer, nesse caso, essa ligação direta do diodo, o que vai acontecer é que essa região aqui, chamada de região de depleção, vai simplesmente abrir-se, vai sumir, permitindo com que a tensão flua do ânido para o cátido. E é claro também que para esse diodo aqui há uma perca de tensão quando isso for acontecer. Fala-se de 0,7 volts, ou simplesmente 700 milivolts. Então, esta é a função do diodo, ou simplesmente é o funcionamento básico do diodo. Ele permite apenas a passagem num único sentido. E, quando eu for aqui a representar o diodo, ó, a corrente flui do ânido para o cátido. Nessa orla aqui, meio branca, né, meio esbranquiçada, é o nosso cátido. E sempre que a gente for a montar ele na placa, temos que obedecer também a sua posição. Nesse caso, teremos que observar também na placa onde a gente teria extraído ele, a sua posição através do símbolo estampado lá na placa. Muito bem. Não só existe diodo de silício, também tem diodo de germânio. Há um exemplo desse diodo que consegues ver aí na tela. Essa aqui já é um outro tipo de diodo, embora também com as mesmas funções. Assim como os diodos de silício, ele só permite o fluxo de corrente em uma direção. Num ambiente perfeito, os diodos não teriam de perder energia à medida que a corrente passa através deles, e não deveria haver correntes de retorno. No entanto, na vida real, uma certa quantidade de corrente pode esgueirar-se na direção errada e alguma energia é perdida na forma de calor. Quanto os diodos de silício perdem cerca de 0,7 volts por diodo através do qual a corrente passa, os diodos de germânio perdem apenas 0,3 volts nas mesmas condições. Apesar dessa vantagem, os diodos de silicone costumam ser escolhidos na maioria dos circuitos e equipamentos elétricos. A razão é que são mais baratos e fáceis de fabricar. Eles também lidam melhor com altas correntes. Os diodos de germânio funcionam melhor com tarefas mais simples. E hoje em dia, os circuitos precisam lidar com mais potência. Esta é a razão pela qual esses diodos são menos utilizados. E, de qualquer forma, alguns modelos desse tipo ainda são utilizados em tecnologias analógicas e em receptores de rádio. No entanto, eles estão se tornando cada vez mais difíceis de se encontrar e provavelmente desaparecerão com o tempo. Mas, porém, não podemos apenas ter esse diodo representado apenas nessa forma aqui. Podemos ter os diodos duplos, que são diodos dissipados, e normalmente são diodos de alta tensão, assim também como podemos encontrar diodos dissipados mais simples. Há um exemplo desses aqui. Aqui na minha mão tenho 3 diodos. Tenho 2 diodos dissipados e duplicados. Aqui temos um diodo dissipado, porém simples. Nas nossas aulas subsequentes, iremos aprofundar acerca desses mesmos diodos. Agora,
vamos ver como é que se comporta o diodo quando é diretamente polarizado e quando é inversamente polarizado. Muito bem, eu vou elaborar aqui dois circuitos. E vamos usar uma lâmpada LED, como sempre. Vamos usar um resistor e vamos usar um diodo polarizado diretamente. E no outro exemplo, vamos montar o mesmo esquema, só que dessa vez com o diodo inversamente polarizado. Eu vou destacar aqui o diodo. Então, aqui temos esquema elétrico representado dessa forma e nós iremos construir dessa mesma forma e iremos ver como é que vai se comportar quando a gente for aplicar o diodo no circuito de uma forma direta, isso é polarização direta, e aqui iremos polarizar de uma forma reversa. E iremos ver como é que o LED vai se comportar. Vamos começar a montar o nosso pequeno circuito, colocando a lâmpada LED dessa forma. Colocar o resistor de 1 kg nessa posição e vamos injetar a tensão de uma forma direta, primeiramente para podermos ver o LED a acionar. Ó, aqui, muito bem. Temos o LED aceso. Vamos lá desligar. Assim apagou. E agora acionou. O diodo que iremos usar é este pequenino, porque o maiorzinho tem terminais grandes e não cabe nos orifícios, né, dessa placa aqui protoboard. Primeiramente, vamos polarizar de uma forma direta. Qual seria a forma direta? Aqui nessa tensão positiva, deixa eu tirar aqui esse cabo branco que representa a tensão positiva, vai para o ánido do diodo. O ánido, deixa eu falar aqui, está nesse meu lado esquerdo. No meu lado direito, vem uma orla aqui pintada que representa o cátodo. Então, na polarização direta, o diodo deve vir dessa forma aqui. Ó. Muito bem. Agora, polarizamos o diodo de uma forma direta. Tensão positiva, vamos injetar sobre o ánido do diodo. E repare que o LED acionou. Ó. Até que podemos fazer um teste básico sobre o diodo. Isso é testando a tensão sobre o mesmo diodo. Vou colocar aqui na escala de 20 volts sobre o multímetro. Pode ser esse multímetro aqui, pequenino. Vamos lá, colocar na posição.
que vai ajudar. Muito bem. E vamos fazer o teste sobre o diodo. Ó, repare que a queda de tensão que nós falamos lá na teoria de 0,7 volts é a mesma tensão ou quase a mesma tensão que estamos a detectar no nosso multímetro. Em outras palavras, temos uma tensão de 670 mV, aproximadamente a 700 mV. E se o diodo for inversamente polarizado, o que vai acontecer? O LED não vai acionar. O LED não aciona. Eu acabei de virar agora, né? O diodo e vou polarizar, ou vou polarizar inversamente, nesse caso, o diodo. E vamos lá ver a tensão que está sobre o mesmo diodo. Ó, é igual à tensão da fonte. A fonte está liberando uma tensão, nesse momento, de 12, são 12,700. E aqui temos uma tensão aproximadamente a isso. Deixa lá medir de uma forma direta para que não haja ali aquele sinal de menos. Está ali. Temos essa tensão aqui que está sendo apresentado aqui no multímetro. Quando o diodo é inversamente polarizado, a tensão que está sobre ele é igual à tensão da fonte. E ele simplesmente se comporta como um isolante, porque aquela região de depressão que nós vimos lá no início, ela vai bloquear a tensão, nesse caso, não permitindo com que haja circulação da tensão sobre ele. Muito bem. Na nossa aula de hoje, falamos acerca dos diodos, onde demos a introdução do diodo e vimos que o diodo ele é um semicondutor que permite a passagem de corrente num único sentido. E ele é um semicondutor porque às vezes se comporta como um material isolante e às vezes se comporta como um condutor. E também vimos que quando ele está diretamente polarizado, normalmente ele sofre uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. Isso nos diodos de silício. E para os diodos de germânio, normalmente sofre uma tensão ou uma queda de tensão de 0,3 volts. E também vimos uma pequena prática onde colocamos o diodo de silício diretamente polarizado, onde ele conduziu, fazendo o LED acionar, e também polarizamos o diodo de silício de uma forma reversa, onde o mesmo não permitiu com que a corrente fluísse de um ponto para o outro. Dessa forma, damos o término dessa nossa aula de hoje e lhe espero na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!